Após discutir sobre estratégia em gestão de projetos, chega a hora do nosso quiz. Vamos fazer uma rodada com 12 questões sobre estratégia em gestão de projetos. A nossa agenda, então, é disseminar esse conhecimento através de cada uma dessas perguntas, então colher um pouco do feedback que vocês têm a respeito de estratégia em gestão de projetos. Testando os conceitos. Primeira pergunta. Lembra que a gente falou muito sobre ITIL. Então a primeira pergunta diz o seguinte: o que significa ITIL? International Technology Infrastructure Library. B. Information Technology Infrastructure Learning. C. Information Technology Infrastructure Library. Ou D. International Technology Infrastructure Learning. Qual desses será? É claro que é a C. Lembra que a gente falou sobre uma biblioteca, e é esse o conceito do ITIL. Ele é uma biblioteca de tecnologia para infraestrutura. Nada mais é do que boas práticas para que eu possa oferecer serviços de infraestrutura para uma organização. Questão 2. Quantos volumes principais o ITIL possui? E a resposta é 5 volumes. Lembra-se que a gente foi passando slide a slide mostrando cada um desses volumes e que cada volume desse representa um tipo de serviço que a tecnologia pode ofertar para a organização. Dê uma revisada depois nesse material, ele é muito importante se você for adotar o ITIL como uma prática de boas maneiras para prestar serviço de tecnologia. A terceira também fala do ITIL. Qual o volume do ITIL foca na concepção e desenvolvimento de serviços de TI? Alternativa A, estratégia de serviço. Alternativa B, operação de serviço. Alternativa C, transição de serviço. Ou alternativa D, design de serviço. Essa não está muito complexa não, né? É o design de serviço. Veja aqui a pergunta. Qual que foca na concepção e desenvolvimento de serviço? Então, se eu estou concebendo e desenvolvendo, né, o desenvolvimento ele pressupõe que eu estou design, né, estou desenhando esse serviço. Então, eu estou montando um serviço que vai ser ofertado pela organização e para a organização. De que forma que a organização vai se beneficiar desse serviço de tecnologia para prestar, né, para o seu cliente ou para o seu fornecedor ou cliente externo, né, serviços de melhor qualidade. A quarta pergunta já fala sobre o COBIT. O que o COBIT significa? E temos aí 4 alternativas para ele. Qual será a alternativa correta? Alternativa A. Control Objectives for Information and Related Technologies. O COBIT nada mais é do que um grupo de boas práticas e, aliás, um conjunto bem robusto de práticas. Daqui a pouco a gente tem uma pergunta sobre quantas são. E é um conjunto robusto que auxilia no gestor ao uso dessas práticas como uma forma de uma biblioteca extensa, para que ele não comece do zero. É muito difícil você começar num trabalho em que você precise implementar soluções e você tenha que tirar do seu próprio conhecimento, do seu próprio background ou do seu próprio portfólio de projetos que você já aprendeu no passado, soluções para melhorar, né, processos ou projetos. Então é isso que o COBIT faz. Ele traz um conjunto, uma biblioteca de boas práticas para que você faça isso com sucesso. Questão 5. Qual das seguintes não é um domínio principal do COBIT? Olha aí, falando novamente do COBIT. A primeira, planejamento e organização. Segunda, entrega e suporte. Terceira, transição e serviço. E, por fim, monitoração e avaliação. A resposta correta é a transição de serviço. E por que não é a transição de serviço? Lembre-se, a transição de serviço é um dos volumes do ITIL. O que significa a transição de serviço lá no ITIL? Significa que quando eu tenho um serviço, e ainda eu lembro que eu dei o exemplo do serviço local, que a gente está expandindo para uma rede nacional, então eu estou pegando aquele serviço, que ele tem um determinado objetivo, um determinado escopo, estou ampliando esse escopo, então estou tornando ele global, né? Estou aumentando o escopo dele. Eu estou fazendo uma transição de um serviço que prestava um trabalho local e estou ampliando a magnitude dele, ok? Sexta pergunta. Quantos objetivos de governança e gestão são abordados no COBIT 2019? É isso que eu falei que a gente ia comentar aqui agora. 10, 20, 30, 40? Olha aí, a resposta são 40. Então a gente tem aqui 40 objetivos de governança. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante ao gestor. Imagine que você chega até uma empresa
Ele diz que quer melhorar a governança de tecnologia, quer fazer com que a tecnologia comece a ofertar serviços de maior qualidade, quer expandir a empresa, e ele precisa de ideias. De onde você vai tirar essas ideias? É claro que durante a gestão de projetos, você já traz um arcabouço de outros projetos que você vivenciou. Mas aqui, ó, você já parte com 40 objetivos prontos, formulados, né, com indicadores que você pode acompanhar. Então você pega esses 40, observa, foca eles na empresa, vê quais deles se adaptam à estratégia da empresa, né, e ao jeito de ser dessa empresa, e aí você passa a usá-los e medir o desempenho. Isso, sem dúvida, vai ajudar bastante o gestor de tecnologia. A sétima questão entra no assunto do CMMI. O CMMI é uma sigla para quê? Lembre-se do CMMI, o que ele é, né? Tem algumas opções e ele é um modelo, mas ele é um modelo de quê? A alternativa correta é a alternativa B. Ele é um modelo de maturidade. Qual que é a função desse modelo de maturidade? Verificar se os seus processos estão se amadurecendo, se eles estão melhorando. Se o seu jeito de trabalhar ele está ficando mais eficaz, se você está otimizando a sua rotina, né? Se ela está ficando quantitativamente mais fácil de acompanhar. Então é essa a função do CMMI e essa é a sigla alternativa B. Quantos níveis de maturidade existem para o CMMI? É isso que a pergunta 8 nos faz. 3 níveis, 5 níveis, 7, 9. A resposta correta é 5 níveis. Lembrem-se daquela pirâmide que foi mostrada, desses níveis do CMMI, comparando com o modelo MPS-BR, que é o modelo brasileiro. O modelo brasileiro vai da letra A até lá a letra G. E o modelo CMMI, que é um modelo internacional, ele vai lá do nível 0 até o nível 5. Sendo que no nível 0 é uma empresa que eles chamam de caótica, mas caótica em que sentido? Ela é caótica porque ainda não tem processos definidos, não há um gestor de projetos, ainda não está sendo feito um acompanhamento, né? Então por isso. E aí ele vai galgando nível a nível até chegar no último nível, que seria o nível 5, em que a empresa já está toda organizada e ele só está evoluindo a qualidade, tirando as lições aprendidas e melhorando esse processo de construção. Pergunta 9 também fala sobre CMMI. No CMMI, qual é o nível de maturidade onde a organização estabelece metas quantitativas para a qualidade e o desempenho dos processos? Nível 1, inicial? Provavelmente não. Nível 2, gerenciado? Ainda não. Nível 3, definido? Também não. E nível 4, gerenciado quantitativamente. Essa daí ficou fácil demais, não é? Então, no nível 4, eu já estou gerenciando quantitativamente. Mas, Afonso, o que quer dizer exatamente gerenciar quantitativamente um projeto? Significa o seguinte, você tem uma planilha, nessa planilha você está acompanhando os seus recursos, o quanto eles estão produzindo, qual o percentual das atividades que foram completas. Joia, tudo isso é numérico e tudo isso é quantitativo. É muito diferente de alguém chegar para você e perguntar, olha, aquele serviço de reforma que eu contratei, como que está a pintura da casa? E a pessoa te responde, olha, está quase pronto. Quase pronto não é quantitativo, é qualitativo, né? Depende da visão dele. O quase pronto para ele pode significar 10% e o quase pronto para mim pode significar 90%. Então eu não posso depender da visão, né, qualitativa de alguém, eu preciso quantificar. E é isso que esse nível faz. Quando alguém perguntar, essa atividade, como que ela está? A resposta correta vai ser, ela está tanto por cento completa. 80, 90, 95, né, para que eu tenha ideia exata do que está sendo feito. Ok? 10ª questão. Qual desses frameworks fornece uma maneira de avaliar a eficácia dos processos de uma organização? E aí a gente tem os 3 que nós vimos durante esse módulo, né? Durante esse módulo de estratégias. ITIL, COBIT e CMMI. Essa daqui é uma questão que foi retirada de um concurso. Então, qual desses fornece uma maneira de avaliar a eficácia dos processos? Prestem bastante atenção nessa resposta. A eficácia dos processos é medida pelo CMMI. É ele que verifica se o meu jeito de trabalhar, ou seja, os meus processos de desenvolvimento, se eles estão amadurecendo, se eles estão ficando com mais qualidade. Então é ele que avalia. COBIT avalia a eficácia dos processos? Não, né? Pelo contrário. Ele nada mais é do que um conjunto de estratégias. Lembra-se lá do conjunto de 40 estratégias que vai te ajudar a criar estratégias junto à empresa para tentar melhorar a gestão e a governança de tecnologia. Massa. E o ITIL? O ITIL também é uma biblioteca, mas é uma biblioteca de serviços.
que ele vai avaliar que tipo de serviços a minha empresa pode oferecer, relacionado sempre à tecnologia. Esses serviços, eles vão melhorar, eles vão transitar de um estado para o outro, eles vão diminuir. Como que eu desenho novos serviços? É isso que o ITIL faz. Então o ITIL foca no desenho de serviços, é uma biblioteca de serviços. O COBIT é um conjunto de estratégias para governança e tecnologia. E o CMMI nada mais é do que esse modelo de maturidade, para dizer, olha, sua equipe está trabalhando bem, estamos evoluindo, ou não, precisamos corrigir isso ou aquilo no seu jeito de criar, no seu jeito de desenvolver, no seu jeito de gerenciar a equipe de desenvolvimento, ok? Então, por isso a resposta aí é a resposta C. Essa pergunta, na verdade, resume praticamente quase tudo que a gente viu durante esse módulo. A pergunta 11. Qual desses frameworks é desenvolvido pelo ISACA? E a resposta correta é o COBIT. Ele foi desenvolvido por essa organização lá na década de 80. Qual desses frameworks foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute, o SEI, do Carnegie Mellon University? Um desses aqui foi desenvolvido dentro dessa universidade e é o CMMI. É o modelo de maturidade. É ele que avalia se a gente está melhorando os processos de criação e desenvolvimento. Essas são as 12 questões que falam sobre estratégia. Percebam que algumas delas são muito direcionadas a exatamente qual o conceito disso ou daquilo. Por que esse quiz ele é criado dessa maneira? Para que você lembre sempre que esse conjunto de estratégias, CMMI, ITIL e COBIT, eles têm diferentes usos. Eles podem se complementar, assim como as normas ISO, que depois podem vir a se juntar em relação à qualidade desses serviços. Tá? Nada impede que você adote todos esses frameworks na melhoria de governança, processo, e desenvolvimento de sistemas. Desde que você tenha claro que eles servem como base e que com essa base você vai elevar bastante o sucesso dos projetos que você vai trabalhar. Ok? Pronto. Esse foi o nosso quiz e a próxima aula a gente já vai falar do nosso estudo de caso, o nosso terceiro estudo de caso, agora abordando essas técnicas de estratégia, e vai ser um estudo de caso falando sobre um sistema hospitalar. Até mais, até a próxima aula.